Então vamos lá. Falar de intestino hoje um pouquinho. Intestino é uma dos problemas que as pessoas têm mais alteração, né? A cada 10 pacientes, 9 têm desbiose. Estou pedindo para falar de probióticos, por favor. Tá, Tribuzilme. Vou falar. Estou falando aqui, né? Que para falar de probiótico, vou falar um pouquinho assim. Então, assim, gente, o que eu vejo, né, na minha prática e nos anos de atendimento, hoje eu acho que atualmente até mais, que as pessoas elas estão com muito problema intestinal. Muito problema. Então, foi o que eu falei. A cada 10 pacientes que eu tenho, 9 tem problema de intestino, tem algum tipo de desbiose, tem alguma desregulação. E um que se sai disso, ele tem um intestino razoável, né? Um intestino bom. Eu acho que eu não pego ninguém que tem um intestino top, aquele intestino que eu falo, nossa, você tem o intestino. Não tem ninguém, né? Então, essas alterações é muito por conta da nossa rotina, do nosso estresse, enfim, né? Existem milhares de fatores por conta dessas alterações. E em muitos casos, né, uma desbiose, alguma desregulação intestinal, ela leva a sérias doenças, né? Então a gente tem doenças autoimunes que já sabemos hoje em dia que um dos principais gatilhos é o intestino, porque doença autoimune é uma doença do sistema imunológico. Partindo do ponto que o nosso intestino 80% do nosso sistema imunológico, intestino doente, doença do sistema imunológico, vamos detectar uma autoimune aí, tá? Doença de Crohn, colite, síndrome do intestino irritável, enfim, por aí vai, tá? A gente tem inúmeras patologias ligadas ao intestino, né? E o que eu posso garantir é que uma das causas que você não emagrece pode estar associada ao mau funcionamento intestinal. Com certeza. Vamos partir do princípio que o nosso intestino é o nosso primeiro cérebro, né? Eu já falei isso aqui diversas vezes no meu Instagram, eu falo muito disso. Então, imagina, se o nosso cérebro, né, o nosso primeiro cérebro, ele não está funcionando de maneira adequada, como é que fica o resto, Senhor? Pai amado, né? A gente tem que entender que o nosso corpo ele é como se fosse uma orquestra. Começou a desafinar alguma coisa, vai tudo ladeira abaixo, vai tudo desafinando. Né? Então, imagina, se o nosso primeiro cérebro ele acaba ficando prejudicado, né? Fica com alguma alteração, vai ter várias consequências disso. O grande problema que eu vejo muito é que as pessoas acabam achando que normal, porque minha mãe tem, porque meu pai tem, porque eu sou assim desde pequena, me conheço por gente, sou constipada, né? Ou, não, essa diarreia, eu tenho diarreia crônica, normal. Já até sei o que comer, porque aí eu sei que eu vou tal hora, né? Então, isso me assusta um pouco. Esse posicionamento das pessoas me assusta um pouco, achar que é normal, né? Então é um pouquinho complicado, né? E existem inúmeras estratégias para a gente melhorar o nosso funcionamento intestinal. Muitas. Só que as pessoas têm aquilo, né? Que para melhorar o intestino é só para comer fibra, assim, top de fibra, mamão, ameixa e beber água, não é? Você fala, ai, nossa, meu intestino prendeu, o que eu vou fazer? Vou comer mamão. Meu intestino prendeu. Vou comprar pool de fibras, vou comprar até mesmo algumas pessoas probiótico, né? E acaba utilizando desses artifícios, que é para tratar o sintoma que está acontecendo agora e não tratar a causa, por que o seu intestino parou, ou por que você está com uma diarreia, né? O que está acontecendo nessa função intestinal. E o que eu vejo é realmente o excesso desses produtos.
Até mesmo pessoas que tomam achativo a rodo, né? Chá de sena, então, porque é natural, porque é uma erva, porque é chá. Ah, chá falam que faz bem. Então, dá-lhe chá de sena. Toma litros e litros de chá de sena para poder ir ao banheiro, né? Mas isso não é o mais correto, né? Você está tratando o sintoma, você não está tratando a causa. Mas, antes de falar da parte alimentar, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que é importante nessa questão intestinal. Hoje eu vou falar 4. Existem várias, mas hoje eu vou pontuar 4 aqui para vocês, que eu acho que vai ajudar aí no raciocínio, até para vocês aplicarem em casa, né? Coisas mais comuns. Quando você fala em ir ao banheiro, você tem que educar o seu intestino a isso. Cada órgão do nosso corpo ele tem um horário para funcionar. Cada órgão do nosso corpo tem um horário, tá? Qual que é o horário do intestino? É o horário da manhã. Por isso que a maioria, não são todos, mas a maioria das pessoas vão ao banheiro de manhã, né? Vão fazer as suas necessidades pela manhã. E o que acontece? O melhor jeito, qual que é o jeito para evacuar, o jeito certo de evacuar? Primeiro que você tem que treinar ele em um horário, porque normalmente quem tem intestino preso desencana, né? Desencana. Passa longe, só vai para fazer xixi e pronto. Então, gente, se você tem intestino preso, a primeira coisa que você tem que fazer é doutrinar esse seu intestino. Ou seja, criar o hábito, fazer ele criar o hábito, desculpa. Fazer ele criar o hábito, um trava-língua, né? Fazer ele criar o hábito. Então, mesmo que você não faça cocô diariamente, vai ao banheiro, senta ali e fica um tempo. Pelo menos uns 20, 30 minutos. Tá? Junto a isso, você doutrinar ele num horário, é importante a posição de evacuação. A posição de evacuação. Tá? Então, existe um jeito certo para você evacuar. Qual que é o jeito certo? É aquele jeito que você senta tipo de cócora, sabe? Então, você senta lá no vaso sanitário e aí você tem que pegar um banquinho para você ficar com as pernas, para você ficar numa posição assim. Para você ficar com as pernas mais elevadas. Pode ser banquinho ou pode ser lixeira. Alguma coisa que levante as suas pernas. Porque assim você fica na posição de evacuar. Isso é o ideal. O que acontece? A gente fica assim hoje em dia. Demanda muita força, muita pressão. Por isso que tem muita gente aí que tem problema de hemorroida, né? Algumas alterações na região. Ah, não, porque fica forçando. E não é assim, é assim, Você tem que fazer a pressão, tá? Então, o modo, principalmente quem sofre de constipação, o jeito como você evacua é um dos principais motivos para você não ter motilidade. Porque isso, além de melhorar a prisão de ventre, evitar a prisão de ventre, também ajuda a prevenir hemorroidas e fissura anal, tá? Outra coisa, não segure nunca a vontade de ir ao banheiro, tá? Eu vejo pessoas que falam assim, não, sabe o que acontece? Sempre me dá vontade, eu tô na rua, ou eu tô num shopping, ou eu tô em algum lugar, e aí eu seguro, eu não vou porque eu só vou em casa. Eu não vou de jeito nenhum. Não vai em lugar nenhum, na casa de ninguém. Eu entendo, gente. Eu entendo. Mas você ficar segurando a hora que o corpo dá o gatilho que precisa soltar, não prenda a vontade. Deu vontade, tem que ir, tá? Até porque um cocô bonitinho, né? Ele vai afundar, ele não vai sujar, ele não vai cheirar, né? Então, tudo aquilo que a gente já vem falando em todas as nossas lives, tá?
Outra coisa que eu queria falar com você que é muito comum e que as pessoas confundem. Roncos na barriga. Quem tem? Fala aí pra mim. Coloca aí pra mim quem tem ronco na barriga. E coloca pra mim também quem tem ronco na barriga e acha que é fome. Fala pra mim. Muitas pessoas, né? Eu acho que minha vida inteira eu ouvi isso. Só fui descobrir isso depois que eu fiz um curso de desbiose com um médico suíço, o Jean Parr. E aí, ele, quando ele falou, acho que metade da sala falou: Nossa, sério? Porque quando eu fiz esse curso, era especializado em desbiose, né? Muito legal. E aí, ele que comentou isso com a gente. Eu não sabia disso, não. Eu acho que minha vida inteira eu pensei, nem na faculdade me falaram isso. Minha vida inteira eu pensei que ronco na barriga era fome, tá? Mas não é, gente. Ronco na barriga não é fome. Então, quando roncar, não é para vocês irem comer, pelo amor de Deus, tá? Ronco na barriga chama complexo motor migratório intestinal. Complexo motor migratório intestinal. O que é isso? Nada mais, nada menos que é o seu intestino trabalhando para a limpeza, tá? Então, você come, passa um tempo, ronca, e aí é como se tivesse uma vassourinha, né? Que vai limpando as bactérias, os resíduos alimentares, tirando a comida do meio, assim, né? Vai passando uma faxina, vai fazendo uma faxina, né? E aí tira todo o alimento do intestino delgado e levando para o cólon para ser expelido. A grande questão é, nós atrapalhamos isso é importante, mas nós atrapalhamos, tá? Primeiro, antes de eu falar isso, deixa eu falar uma coisa. Quem tem intestino preso, se alguém aí tem intestino preso, pode até confirmar. Raramente sente isso. Ou quem tem SIBO, alguma alteração de flora intestinal, quem é muito constipado ou com alguma desordem digestiva, não sente esses roncos na barriga. Por que que não sente? Porque essa motilidade no intestino dessa pessoa é lenta, praticamente estagnada, não faz isso. Fica tudo parado ali. Não tem o pessoal da faxina para ficar limpando, para ficar levando para a saída. E aí é onde acontece a maior parte das desordens metabólicas. Imagina um monte de lixo ali, sem mexer, sem motilidade, sem conseguir andar. Então isso é uma dica aí valiosa para vocês perceberem se a barriga de vocês ronca. Normalmente quem é constipado não ronca e precisa tratar. Porque imagina pessoas que vão uma vez por semana e olhe lá no banheiro ou precisa de algum estímulo ficar com tudo parado, resto de comida, fezes, imagina, bactérias, parasitas, toxinas, tudo ali, né? E outra coisa que a maioria das pessoas fazem, que atrapalha esse complexo migratório, são excessos de refeições no dia. Fica comendo o tempo inteiro. Vai comendo uma coisa atrás da outra. Porque quando a gente faz isso, a gente vai impedindo o mecanismo, porque é digestão o tempo inteiro, o corpo não para de trabalhar. Por isso que é legal estratégias como o jejum, ou você não ficar comendo de 3 em 3 horas, porque você dá um descanso, né? O corpo fala assim, nossa, que alívio, deixa eu trabalhar um pouco, né? E também para quem faz pequenos lanches várias vezes ao dia, porque também não dá esse descanso, e chiclete, para quem tem hábito de comer muito chiclete. Eles inativam esse complexo migratório por pelo menos 2 horas. Imagina que fica tudo parado, tipo um trânsito, 2 horas. Olha que horror, não é? Você ficar com tudo parado, a limpeza parada ali. Por isso que é importante dar os intervalos. Porque chiclete você fica mastigando o tempo todo, né?
chiclete, goma de mascar. Você fica mastigando o tempo todo. E aí entende-se que vai ter uma digestão. Olha como as coisas são. Então, tudo tem um efeito no nosso corpo, gente, em qualquer coisa. É que o mais agredido, né, é o nosso intestino, na maioria das vezes, né? Então, importante. Isso que eu vou falar é muito importante, porque eu vejo que muita gente tem o Sene, o chá de Sene que eu falei, que todo mundo toma porque é natural e acha legal, enfim, que não tem problema, ele é super venenoso, tá? O ideal do Sene é uma vez por mês. Ele acaba sendo tóxico. Não é porque é erva que você pode tomar a rodo. Então tomem muito cuidado para quem aí toma chá de Sene, tá? E eu vou falar uma verdade para vocês aqui. Quanto mais laxante, independente se é saudável ou não, você tomar, mais você vai perder a motilidade intestinal, mais você vai perder essa função intestinal de ir encaminhando as fezes. Verdade. Então, você acha que você está fazendo um bem? Não está fazendo bem nenhum para o seu intestino. Quanto mais você se entope de laxante, quanto mais você vai atrás de recursos para resolver sintoma, mais você vai ficar doente, mais você vai piorar o seu quadro. E eu vou falar mais uma curiosidade aqui para vocês. E ainda mais nos dias atuais eu preciso falar isso, né? Porque eu vejo que tem muita ligação e eu vejo muito na minha rotina na clínica com os pacientes, até os pacientes que me procuram, né? Como eu já disse anteriormente, eu vou repetir, porque é importante frisar isso para vocês terem essa consciência. O nosso intestino é responsável por 80% da nossa imunidade, gente. Tudo que nós estamos vivendo. Se a gente não tem um intestino bom, nós não temos uma imunidade boa, tá? E a nossa imunidade é o principal para nos defender de tudo, de qualquer doença, qualquer vírus, qualquer intoxicação. Nós precisamos ter uma saúde imunológica boa, tá? Então, lembrando, o intestino, 80% é o nosso sistema imunológico, certo? E aí, tem muita relação com doença autoimune, principalmente uma doença da tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto. Alguém conhece? Alguém tem? Eu já tive meus anticorpos antitireoglobulina todo alterado para Hashimoto. Hoje eu não tenho mais. Consegui a remissão. Então vamos lá. O que tem a ver intestino com tireoide, Daniela? Pelo amor de Deus, um é aqui em cima, o outro é aqui embaixo, não tô entendendo nada. Quero primeiro que vocês reflitam como está o seu intestino nos últimos anos e que problemas, todos esses que eu tô falando, ele pode estar acarretando. É importante, gente, vocês se olharem mesmo pra gente conseguir aí ter um tratamento, uma vida mais plena, né? Então, eu vou dizer para vocês a questão da tireoide. Alteração intestinal, qualquer uma que seja, ela vai interferir. Vou tentar explicar de uma forma bem didática para vocês, bem simples, tá? Qualquer coisa, escrevam aí que eu repito de alguma outra forma, mas eu vou tentar ser mais simples, mais fácil para vocês entenderem. Então, pensa, você tem uma alteração intestinal. O que a alteração intestinal faz? Ela vai atrapalhar a conversão de T4 para T3. Outro trava-língua, eu tô cheia de trava-língua hoje. Então, a alteração intestinal ela vai atrapalhar a conversão do T4 para o T3. Mas o que é T4 e o que é T3? Só para vocês entenderem, tá? Para vocês me acompanharem no raciocínio.
Nós temos a hipófise, que libera o TSH, gente. TSH todo mundo conhece, né? No exame de sangue, não é segredo para ninguém. Um monte de gente pede, então TSH. O TSH, ele vai formar com todos os nutrientes, né, que necessita, iodo, né, principalmente, o T4. Legal, formou o T4. Só que e aí? E aí que precisa ser formado o T3. Tá? Então, o T4 é um pró-hormônio, tá? Depois dele, vai ter que ser convertido em T3. O T3 é o hormônio efetivo da tireoide. Efetivo, entre parênteses. Eu vejo um monte de gente pedindo vários exames que só vê a saúde tireoidiana pelo TSH e pelo T4. E o T3, gente? Que é o hormônio efetivo. Como assim? Mas voltando. Só foi um desabafo. Então, tem o hormônio T4, aí ele precisa se converter em T3. Problema intestinal, não faz essa conversão. O que acontece? Você fica com uma hipofunção da tireoide, ou seja, sua tireoide perde a função. Pode acontecer, se isso for crônico há muito tempo, de um hipotireoidismo? Pode. Pode acontecer um hipertireoidismo? Pode. Pode acontecer uma tireoidite Hashimoto? Pode. Se não tratar, pode, tá? E aí que vem o X da questão. O intestino não funcionando, não tendo essa conversão. O que vai acontecer? Vai ser aumentado o seu cortisol. Lembra o cortisol que eu falei que além de aumentar a gordura abdominal, acaba dando estresse, ansiedade? Então tá, lembrem disso, né? Vai aumentar esse cortisol. Aumentando esse cortisol, o que acontece? Ao invés de formar T3 livre, que já está numa dificuldade aí, esse T3 ele vai ser convertido em T3 reverso. Nossa, Daniela, isso. Só faz uma teia aí na cabeça de vocês. TSH, que vai virar T4. Do T4 vai virar T3, que pode ser, aí faz duas perninhas, T3 livre e T3 reverso. Com todo o problema intestinal, cortisol alto, você vai desenvolver o quê? T3 reverso. O que é isso? Eu costumo chamar quando você vira um urso. É o hormônio da hibernação. É ele que vai te dar os sintomas de meu metabolismo é muito lento. Que fadiga, que cansaço, que sono. Você não tem pique pra nada. Realmente um urso. Você quer levantar e já se jogar do sofá. Do sofá você já quer ir pra cama, aí você quer ir pra uma cadeira. Sabe quando você fica assim? É porque você está convertendo em T3 reverso. Aí o que acontece? Vamos tomar um hormoninho, né? Vamos tomar uma cápsula aí de T4. Vocês estão vendo? Às vezes nem é isso, gente. Às vezes só precisa tratar o intestino. Só. As coisas são mais simples. Nós que complicamos. Entenderam? E aí, dá todo esse problema de tireoide, porque se isso é crônico, porque você acha normal e você já foi no médico, você tá tomando Puran, por exemplo, Synthroid, esses hormônios da tireoide, e você acha normal, você pode desenvolver uma autoimune. O seu corpo, o seu sistema imune já tá ruim, tá péssimo, porque o seu intestino não pega. Você tá colocando hormônio para dentro. Autoimune, doença da imunidade. Tá sem imunidade, vamos atacar sua tireoide. Ou é uma psoríase, é um vitiligo, algo do tipo. A autoimune ela pode se manifestar em vários tipos de doença. Só que a da tireoide, eu tô falando da tireoide em específico, porque ela tem total relação com o nosso intestino. Certo? Vocês entenderam, gente? Manda aí pra mim. Eu tentei ser o mais simplificar o máximo que eu consegui. Antes de continuar, deixa eu só falar que, inclusive, no dia 20/5, nós teremos o webinário do emagrecimento inteligente, 100% online, 100% gratuito, onde eu vou abordar tudo isso de inflamação.
Vocês não podem perder, gente. Tá? Então, como se inscreve? Vai lá na minha bio do Instagram, tem o link, tem lá, Webinário do Emagrecimento Inteligente. Se cadastra, porque só quem se cadastrar vai ter acesso a tudo que vai acontecer no webinário, dia, horário, enfim, tudo, tá? Alguma coisa? O Vice-Amiguinho falou que entendeu, sim. Marileia, Karina. Ah, então vocês entenderam, né? Tô aqui com ajudantes. A Sandra, o Vice-Amiguinho. Marileia. Muito bom. Karina, vocês entenderam, né? Legal. Bom, fico feliz, porque às vezes eu falo rápido, e aí eu vou pensando rápido, que eu preciso criar aqui na minha cabeça, e acabo atropelando. Mas legal que vocês entenderem. Obrigado pelo feedback, né? E o que nós podemos fazer agora em relação aos alimentos, né? Em relação à alimentação, né? O que podemos fazer? Gente, primeiro, retirar os alimentos inflamatórios. E principalmente os alimentos que você identifica que quando você come te faz mal. Ou que te prendem o intestino, ou que te dão gases de extensão, ou que te soltam o intestino. Isso é a primeira coisa. Identificar, saber escutar seu corpo. Né? Alguns alimentos, eles estimulam para quem tem intestino preso, eles ajudam. Quais são? Azeite de oliva, excelente para o intestino. Abacate, gente, vou falar para vocês que é 1000 vezes melhor que mamão para ir no intestino, para ir ao banheiro, para quem tem problema intestinal. Anotem, abacate é 1000 vezes melhor do que mamão para ir ao banheiro, tá? Vinagre de maçã e maçã, suco de maçã por conta de ácido málico, excelente para o intestino, tá? Preferir alimentos mais quentes, ou seja, mais refogados no vapor, cozidos, evitar os crus. Excesso de fibra normalmente dá distensão abdominal, pode provocar gases. Então, dê um tempo para o seu intestino, né? Então, os refogados, os cozidos são melhores para quem tem problema intestinal, né? Se você tem a sensação que você vai ao banheiro evacuar, terminou, tem mais alguma coisa para sair, tipo uma sensação inacabada, quem tem? Isso significa o quê? Vai investigar a sensibilidade alimentar. Algum alimento você está sensível. Normalmente, os mais comuns, eu já peguei até pessoas sensíveis com banana, mas os mais comuns, glúten e leite. Mas eu já peguei sensibilidade e alimentação incompatível com banana, tá? Então não é regra. Normalmente é glúten e leite. Então vai ao banheiro, evacuou, terminou, tá com sensação inacabada, parece que tem mais coisa para sair, não sai nada, é incompatibilidade alimentar, tá? Prestem atenção nisso. Ingestão de alimentos mal preparados. Como assim, Daniela? Alimentos mal preparados? Exatamente o que vocês ouviram, alimentos mal preparados. Por exemplo, uma salada. Não são todos que nós temos que comer cru, tá? Então, tem alguns tipos que o ideal o ideal é consumir refogado ou no vapor. Vou dar o exemplo, a couve. Couve não é para ser comida crua como salada. A couve é para ser comida refogada, tá? Tanto é que ela fica até mais apetitosa refogada, a coloração realça, ela fica mais bonita, ela fica mais cheirosa. Olha como a natureza é sábia, tá? Então, a couve não é para ser consumida crua, é para ser consumida refogada. Por quê? Porque ela tem alguns antinutrientes e prejudica a digestibilidade, não é legal, tá? Outro, eu vou falar, mas tem muita gente que come cru, brócolis. Brócolis é para comer refogado no vapor, tá? Até que a coloração dele não realça quando a gente faz no vapor ou cozido, tá? Então, não é para comer brócolis cru, gente, tá? E temos que
passar a dar mais atenção a esses detalhes. Eu vejo que tem muita gente que não presta atenção, né? Então, tudo se conversa, não é verdade? Outra coisa, anotem essa. Grãos, sementes. Exatamente. Grão e sementes. Por exemplo, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, sementes em gerais. Gente, tem que deixar de molho. Eles têm fatores antinutricionais chamados lectinas que atacam o seu intestino. Tem que deixar de molho. De 2 a 3 dias de molho, vai trocando a água e põe uma colher de sopa de vinagre de maçã ou limão, gotinhas de limão. Tem que deixar eles... Se você conseguir deixar germinando, ótimo. Agora, se não, tem que deixar de molho. Não é para fazer feijão direto. Não é, tá? Já vou aproveitar um gancho aqui. Não coloque beterraba, porque beterraba não vai aumentar o ferro do feijão, vai diminuir. É verdade, tá? Tem gente que fica misturando feijão com beterraba. É que eu lembrei de hoje de uma paciente, eu não sei nem se ela tá aí, não tô conseguindo ver. Eu não sei se ela tá no YouTube. E ela falou, ela tinha anemia, ela falou, eu ponho feijão com beterraba. Eu falei, não faça isso, esse é o maior mito da vida. Feijão e beterraba não combina. A beterraba, ela tem fatores que inibem a absorção de ferro. Não dá certo, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, cuidado com castanha do Pará, principalmente, tá? Castanha do Pará, elas vêm com fungo, principalmente aquelas que tem um finco branco, bem fundo, isso é fungo, tá? Fungo não é legal, porque você vai alimentar bactérias ruins e já tá com uma colonização meio estranha aí no intestino, né? E o principal, gente, a última refeição, ela tem que ser, no máximo, o ideal é ser às 20 horas, no máximo às 20h30, tá? Horário de dormir não é horário de intestino funcionar, não é horário de estômago funcionar, enfim, não é horário de digestão. Então, pegue leve, tá? Não coma muito à noite. Faça alimentações leves, alimentações quentes e não exagere. E sempre jante cedo, para dar tempo aí de fazer toda a digestão. Certo, gente? Tranquilo? Pediram para eu falar de probiótico, né? Então, probiótico, quando eu iniciei os meus atendimentos, eu indicava a rodo probiótico e eu achava o máximo, bilhões e bilhões, bilhões, bilhões. E aí eu tinha paciente que ia para os Estados Unidos, eu falava, não, compra esse porque é top, tem bilhões, enfim. Hoje em dia não mais. Por quê? Depois que eu fiz o curso de disbiose, que eu me especializei em intestino e disbiose, com o médico suíço, o que os estudos mostram, né? Que não adianta você pegar bilhões de bactérias e colocar numa flora ruim. Não vai dar, você vai ficar com distensão abdominal, vai te dar gases. Não são todos lactobacilos que são bons, tá? Então, como é o ideal? Tratar a flora, porque você concorda, se você pôr probiótico, ele vai funcionar, às vezes funciona, mas por um tempo. Parou de tomar, vai voltar tudo que tava. Então, qual que é a ideia? Trata essa flora, trata essa mucosa inflamada, com fitoterápico, temperos, shots anti-inflamatórios, tem várias coisas que nós podemos usar para modulação intestinal, várias coisas. E aí, depois, a gente entra com o probiótico para uma manutençãozinha, tá? Então, probiótico eu não indico de primeira, já indiquei muito, não indico de primeira, não dá certo, não dá resultado, porque você vai tratar o sintoma. A gente, na nutrição integrativa, a gente entende que a gente tem que tratar a raiz do problema, tá? Então, a gente tem que ir lá na raiz, tá? O intestino preso, ele é só um sintoma,
O que está causando esse intestino preso? Né? Então a gente tem que ir na raiz do problema. E dar probiótico não vai resolver se eu não modular esse intestino, se eu não tratar essa modulação, certo, gente? Certo? Então bora lá. É isso, meus amores. Vou encerrando por aqui. Um bom final de semana para vocês. Descansem, aproveitem, tomem sol, tomem vitamina D, tá? Energizem para a gente começar uma semana maravilhosa. Um beijo para vocês, um bom final de semana. Fiquem com Deus e a gente se fala. Um beijo, gente.